Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas no Dois Toques, a casa do futebol. Hoje tem Brasil, estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Expectativa, por mais que a escalação não seja nada animadora, né? Pelo contrário, a expectativa Copa do Mundo, seleção brasileira, vambora. Pelo povo brasileiro, vamos torcer aí pelo Hexa, por mais que a gente saiba que é muito difícil, né? É muito difícil. Mas, falando de Copa do Mundo, que tá bombando, né, cara? Tá bombando, os anfitriões jogaram. E vou dizer uma coisa para vocês, foram bem, né? Por que tá cada dia mais difícil de a seleção brasileira ganhar uma Copa do Mundo? Porque se há 40 anos, 50 anos, 30 anos, a nossa seleção, ela numa corrida, né? Ela tava aqui correndo e os outros lá atrás, a média de velocidade do Brasil com o passar do tempo ficou muito pequena e a galera tá correndo muito rápido. Continua atrás? Até continua, a grande parte continua atrás do Brasil, né? Mas a distância está cada vez menor. A Copa do Mundo, a cada edição, mostra que a distância entre os centros mais undergrounds aí de futebol, mais marginais, eles estão cada vez mais se aproximando do futebol de quem já foi o grande centro. O Brasil já foi o grande centro, hoje não é mais. Porém, tem a nossa tradição, tem as nossas 5 estrelas, né? Ninguém tem, só nós temos. Agora, eu vendo... O México não empolgou muito, eu falei sobre isso aqui, né? Mas eu vendo os jogos entre Canadá e Bósnia e Herzegovina, e mais à noite, Estados Unidos e Paraguai, eu confesso a vocês que eu fiquei, vou dizer, assustado, né? Mas fiquei reticente, porque ainda não vimos as seleções médias. Ainda não vimos as seleções que buscam ali sair do segundo escalão para o primeiro. O tipo de futebol que o Pochettino, né, o argentino Pochettino, treinador da seleção norte-americana, imprimiu no jogo de ontem, e tudo com a pressão da estreia, aquela coisa toda, né, diante da torcida. Cara, o time dos Estados Unidos ontem, com o Pulisic, com o matador lá que fez 2 gols, né? Cara, que futebol intenso, que futebol moderno, colaborativo, a troca de posições intensa, a pressão, a posse de bola. Dos 11 norte-americanos, 10 jogam no futebol europeu, uns na Premier League. Então, assim, não tem mais idiota no futebol. Aquela coisa, porque a seleção é inocente. Inocente é quem pensa isso e acha que o Brasil vai ser hexa porque só tem inocente. Então, eu percebo, o jogo de ontem, Estados Unidos 4, Paraguai 1, ele deu um recado. Ele deu um recado de que o futebol brasileiro ele precisa se modernizar. A gente está, mais uma vez, naquela rota do ultrapassado. E aí tentou trazer o Carlo Ancelotti para ver se recupera alguma coisa, né, do tempo que foi jogado no lixo com o Ramon, com o Diniz, com o Dorival. E é muito difícil, o time continua uma zona, o time continua uma bagunça, com muitos bons jogadores, mas uma bagunça. E aí vai no coração, vai no talento individual, vai numa jogada do Vinícius Júnior, vai no chute de fora da área do Rafinha, sei lá. É difícil, né? E aí ontem, em 45 minutos, os Estados Unidos acabaram com o jogo para cima de uma seleção que teve um desempenho muito interessante nas eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul, ganhando do Brasil. O Paraguai ganhou do Brasil, o Paraguai ganhou da Argentina. O Paraguai, em 18 jogos, tomou só 10 gols. Ele tomou menos gols que a seleção brasileira. E no primeiro jogo ele leva 4. Isso que o time do Paraguai também tem muita gente que atua na Europa, tem outros jogadores que atuam nos melhores clubes brasileiros, né? Palmeiras mesmo ali, tinha o Maurício que fez o gol, Gustavo Gomes. Então, esses primeiros jogos, principalmente esse da seleção norte-americana, mostra que o Brasil precisa urgentemente, não vai ser nesse ano, nessa Copa, ele precisa se organizar de forma estruturada, ele precisa se modernizar, a gente precisa de uma nova geração. O Brasil joga hoje
com 8 nos 11 titulares, 8 que estiveram na Copa passada. Isso é um bom sinal? Não acho, não. Não acho um bom sinal, não. Alisson, Casimiro, Paquetá, Vinícius Júnior, né, que tem que estar ali mesmo. Tem jogador que não tem jeito, tem que estar ali. É um dos craques do time. Agora, havia realmente necessidade de convocar alguns atletas que já estiveram na última Copa. O Brasil não rendeu nada. Quando chegou no momento de enfrentar uma seleção média do segundo escalão do futebol, teve muita dificuldade, foi eliminado. E tem sido assim, o Brasil não tem sido eliminado mais por seleções do primeiro escalão. O Brasil tem sido eliminado por seleções do segundo escalão. Bélgica, Croácia. E hoje vai jogar contra uma seleção que é do terceiro escalão, mas querendo se alçar ao segundo, principalmente porque na última Copa foi uma grande surpresa. Marrocos ficou na quarta colocação, à frente do Brasil, né, eliminando Portugal, eliminando Espanha. E chega aí forte, chega aí com credenciais importantes para essa Copa do Mundo como a segunda força desse grupo aí. Hoje é um confronto praticamente ali entre quem vai ser primeiro colocado. Marrocos e Brasil. O Brasil ganhando de Marrocos, não acho que vá sofrer diante dos próximos adversários. Mas, para ganhar hoje de Marrocos, eu acho que era preciso ousar mais, né? Ainda não há garantia, a gente só vai ver na hora, né, de que o time seja o que nós estamos trazendo aqui nos últimos dias, né? Com o Paquetá no meio, ao lado do Casimiro e do Bruno Guimarães, Rafinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Olha, pode até ganhar um jogo de estreia, mas não dá para ser esse time que vai jogar a Copa do Mundo. Não dá. A gente precisa de brasilidade. A gente precisa de alegria no futebol. A gente precisa de alguém que pegue a bola e saia da burocracia. A gente tem um monte de burocrata nesse time do Brasil. Gosto muito de alguns jogadores, mas cujo tempo passou. Você tem muito burocrata. Na lateral direita, tá lá, um burocrata. Não vai fazer nada mais do que defender. Vai ser o Danilo. O Danilo já jogou em altíssimo nível. Hoje em dia ele é um porto seguro da seleção, na liderança. Mas como lateral no jogo contra Marrocos, acho que também falta inteligência para um treinador, que eu não sei se é ele que convoca, não sei se ele está apitando alguma coisa. Não convocou um lateral, convocou o Ederson no lugar do Wesley. Tá de brincadeira, né? Na esquerda, um lateral que tá mal pra caramba, que é o Alexandro. No meio, Casimiro, Bruno Guimarães e Paquetá. 3 lesmas, né? Vamos ver. A gente torce, é claro, mas eu acho que o Ancelotti precisa sair um pouquinho da italianidade da retranca. Não estou dizendo que isso é retranca, porque o Paquetá joga bola, o Guimarães joga bola e tal, mas não tem jogado. O Paquetá tem sido o melhor desses 3 nos últimos jogos. Não tem jogado. A gente precisa da espontaneidade do futebol brasileiro, que o Rafinha não vem tendo quando joga ali pelo lado. Rafinha joga muito melhor pelo meio. O Vinícius Júnior, o Luiz Henrique, que tinha que ter sido um jogador aí utilizado, Luiz Henrique, ao que tudo indica, começa no banco, mas o Ancelotti pode surpreender. Eu iria com a formação original que ele tenha usado nos últimos jogos, mas não iria com o Matheus Cunha de jeito nenhum. Quer botar Bruno Guimarães e Casimiro? Coloca. Quer botar o Paquetá? Então saca o Bruno Guimarães e bota Casimiro e Paquetá. Mas não tira as pontas do futebol brasileiro com o Luiz Henrique de um lado e o Vinícius Júnior do outro. Que aí você tem centralizado um Rafinha e um Endrick lá na frente, um jogador com mais mobilidade, com mais habilidade, com mais precisão. Enfim, não acho que seja esse o time, esse seria o meu time. Mas vamos aguardar e que venha o melhor para a seleção brasileira. Fico por aqui, um beijo grande, até a próxima no Dois Toques, a casa do futebol.